acho que, inclusive, um tema muito importante, privatizar não é a solução. E a gente sabe que, no Brasil, o debate sobre privatizar ou não privatizar, ele não é novo. Ele ganhou uma ênfase muito forte, principalmente ali no governo Collor de Mello e no governo Fernando Henrique Cardoso, e agora, mais recentemente falando, e agora a gente tem um novo momento, uma nova onda privatista que assola o Brasil, principalmente a partir do golpe que nós continuamos vivendo deste governo que está, que é o governo Temer, sem nenhuma legitimidade, mas que tenta, de todas as formas, acelerar o processo de privatização de várias empresas públicas ou de vários espaços públicos, sejam de riquezas minerais ou mesmo de concessões diversas, como está acontecendo. E no caso do petróleo, ele tem uma particularidade. A discussão de privatizar o petróleo ainda é mais antiga no mundo, né? É um debate intenso que se dá aí há cerca de 50, 60 anos. A própria criação da Petrobras passa por esse debate. Quando, há 65 anos atrás, né, em 1953, com Getúlio Vargas, esse debate veio à tona. Quando os americanos, na época chamadas Sete Irmãs, que eram 7 grandes empresas de petróleo, que hoje elas depois se fundiram, não são mais 7 irmãs, mas era aquilo que movimentava o petróleo no mundo, elas trabalhavam intensamente para que a Petrobras não fosse criada e que o Brasil não tivesse uma empresa pública de petróleo. Inclusive, com um relatório, na época, ridículo, onde eles atestavam que no Brasil não tinha nada relevante do ponto de vista de reservas de petróleo. Mas aí Getúlio Vargas, juntamente com o povo brasileiro, através da famosa e histórica campanha O Petróleo é Nosso, conseguiu criar a Petrobras. E 65 anos depois, nós conseguimos provar que a Petrobras é de fato uma empresa importante e foi e continua sendo importante para o desenvolvimento nacional. Uma empresa de brasileiros, técnicos brasileiros, que desenvolveu tecnologia própria, nacional, tecnologia essa, inclusive, hoje exportada para o mundo, para outros países, e a Petrobras tem hoje, atua, como a gente diz, do poço ao poste, porque a Petrobras hoje gera energia. E o petróleo, né, aquela imagem de satélite que a professora mostrou, ela também é interessante, porque o petróleo não existe ainda no curto e no médio prazo um substituto para o petróleo, né? As pessoas acham que o petróleo está basicamente no diesel, na gasolina e no gás de cozinha, mas nessa sala aqui tem impregnada de petróleo, né? Se não fosse o petróleo, muito do que está na sala e nas pessoas não estariam existindo, né? Porque o petróleo ele é muito forte, muito importante, principalmente na petroquímica. Então, por isso que o petróleo é tão debatido, disputado internacionalmente, porque hoje, sem petróleo, o mundo literalmente para. Nós vimos aí na greve dos caminhoneiros um pavor, nós viramos uma verdadeira Mad Max, né? Todo mundo lembra daquele filme Mad Max, a disputa por gasolina, as pessoas loucas atrás de gasolina, atrás do gás de cozinha, e sentiram um pouco do que é a importância do petróleo. Então, por tudo isso, é que nós, petroleiros, nós trabalhadores da Petrobras, temos provocado também essa discussão, esse debate, para trazer a importância do processo de privatização que existe hoje. E aí, o petróleo, como já disse, que internacionalmente foi disputado, e voltando ao quadro que a professora apresentou, hoje os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. É um voraz consumidor de petróleo. Os Estados Unidos, sem petróleo, ele paralisa completamente, né? Os Estados Unidos hoje consomem aproximadamente 14 milhões de barris de petróleo por dia, certo? É um consumo assim fabuloso de eles consumirem diariamente de petróleo. Eles têm reservas razoáveis, não para o consumo que eles têm, comparadas com as reservas do Brasil. Eles têm hoje para aproximadamente 48 bilhões de barris de petróleo. E para vocês perceberem como é importante o petróleo para os Estados Unidos, as reservas americanas estavam descendo ladeira abaixo, né? Decaindo por conta desse consumo
é assustador. E olha que os Estados Unidos têm uma lógica que é a seguinte: a gente consome o petróleo dos outros, importa petróleo de tudo que for país, eles têm reservas gigantescas lá nos Estados Unidos, e eles têm uma lógica de preservar as reservas deles. E aí os Estados Unidos, nessa loucura de buscar, encontrar a manutenção das suas reservas, isso foi inclusive um dos fatores que gerou essa crise mais recente do petróleo, encontraram um método de desenvolvimento chamado shale gas, né? O gás de xisto. Porque o petróleo é uma rocha, não é um líquido, como muita gente acha, e o petróleo a gente não consegue tirar 100% da rocha. A gente tira hoje aqui no Brasil aproximadamente 20%. 80% ficam lá embaixo. Mas os americanos, né, que eles pensam 24 horas, formas e métodos de encontrar saídas para os problemas que o capitalismo deles apresenta, eles descobriram uma forma de tirar os 80% que estão lá embaixo. Encontraram um método, que é esse método que é conhecido como shale gas ou gás de xisto, que é um método, inclusive, que aqui no Brasil está proibido, porque ele tem repercussão na questão ambiental, né? Tem uma repercussão muito forte, mas lá nos Estados Unidos eles estão produzindo shale gas à torta e à direita, e com isso fez os Estados Unidos sair de um declínio e dar um movimento de ascensão do ponto de vista da produção. E aí, o petróleo, os Estados Unidos geralmente fazem uma discussão também importante sobre a questão da privatização. Mas os Estados Unidos não tem uma empresa pública de petróleo, os Estados Unidos não tem uma empresa como a Petrobras, não precisa ter Petrobras, não precisa ter uma empresa pública. Para que ter uma empresa como a Petrobras, se os Estados Unidos, que é um exemplo, não tem? Lá é livre, qualquer pessoa pode explorar um poço de petróleo no quintal de casa, se quiser. Mas tem um detalhe muito diferente, que a gente precisa analisar. Quem tem Marines e míssil Tomahawk não precisa de uma Petrobras. Não precisa da Petrobras. Por quê? Quando os Estados Unidos quer, faz como fez em 1990 no Kuwait. Manda os Marines, manda os mísseis Tomahawk e garante os 90 bilhões de barris de petróleo que tem lá no Kuwait. Quando os Estados Unidos quer, faz o que fez no Iraque mais recentemente e garante 120 bilhões de barris de petróleo que tem lá no Iraque. Então os Estados Unidos não precisam de estatal. Os Estados Unidos é o país mais estatal no mundo do petróleo, é os Estados Unidos sem ter estatal. Porque eles fazem o controle de Estado. O controle é de Estado. E há de uma empresa de petróleo nos Estados Unidos que ouse fazer com o petróleo o que o governo americano não quiser que faça. Muito diferente dos outros países do mundo. E com isso, eles buscam atacar e desestabilizar os países do mundo que têm petróleo. A Venezuela é um exemplo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. 300 bilhões de barris de petróleo. Um verdadeiro mar de petróleo. Muita gente até confunde e acha que é a Arábia Saudita, e não é. A Venezuela passou a Arábia Saudita há muito tempo. E todo aquele processo de desestabilização se dá por conta disso. E com uma vantagem muito grande. A poucos quilômetros dos Estados Unidos. Imagina o que é ter 300 bilhões de barris de petróleo, quem consome 14 milhões por dia, a tão próximo do estado, do território americano. Então, por isso que a Venezuela sofre os ataques permanentes do governo americano para tentar desestabilizar e ter o controle daquele petróleo que lá está. E aí o Brasil, que também geograficamente estamos próximos, sofre os mesmos ataques para garantir também as nossas reservas, principalmente depois da descoberta do pré-sal. O pré-sal é algo assim fantástico no mundo. Não existe no mundo nada parecido, próximo do que é o pré-sal. Sem o pré-sal, o Brasil é a 17ª reserva de petróleo do mundo, aproximadamente 14 bilhões de barris de petróleo. Quase que nada próximo ao que é a Venezuela, ou que é a Arábia Saudita, ou que é o Canadá, que também tem reservas consideráveis. Agora, quando bota o pré-sal nesse jogo, até porque o pré-sal não está completamente estudado por conta das dificuldades, inclusive técnicas, de concluir esse estudo, aí o jogo muda de figura. Aqui na Bahia nós temos um geólogo que participou do estudo do pré-sal, na época capitaneado pelo diretor Guilherme Estrela do Rio de Janeiro, e esse geólogo, que foi da equipe inicial que estudou,
ele afirma categoricamente que o pré-sal tem mais de 250 bilhões de barris de petróleo. Se isso se confirmar, nós vamos disputar com Canadá, Venezuela e Arábia Saudita as maiores reservas de petróleo do mundo. E os Estados Unidos já estão de olho nisso, naturalmente. Veja agora o resultado de ontem do quarto leilão do pré-sal. O que foi que aconteceu no quarto leilão do pré-sal? Um leilão que não tinha, inclusive, necessidade de ocorrer. Nós tivemos a ação consistente de empresas americanas, principalmente a Exxon e a Chevron. Sem considerar a Shell, apesar de não ser necessariamente americana, mas é uma das grandes irmãs que trabalham no controle do petróleo mundial. E essa ação dessas empresas tem o objetivo, principalmente, de conhecer o que significa o pré-sal e de ter o controle dessa reserva significativa de petróleo do mundo, que é uma reserva que deveria estar sendo controlada integralmente pelo nosso país, através da Petrobras, para gerar recursos para a educação, para gerar recursos para a saúde, para ajudar no desenvolvimento tecnológico do nosso país, para gerar empregos. Isso deveria estar acontecendo, e que era a ideia inicial de Lula. A ideia inicial de Lula e do Guilherme Estrela era justamente essa, que aí o golpe desconstruiu e desmontou isso. Hoje, a Petrobras sofre o seu maior ataque de privatização da história. Nós estamos tendo uma empresa completamente desmontada do ponto de vista estrutural, em todos os seus segmentos, em todas as suas áreas, por esse governo que aí está. E o processo de privatização, ele inclusive é disfarçado. Primeiro que não se usa muito o termo privatização, eles usam o termo de venda de ativo. É um processo que se dá de forma retalhada, onde unidades estão sendo vendidas a empresas multinacionais, como já aconteceu com algumas delas. E agora, antes da saída do parente, o presidente da Petrobras tinha anunciado que nós teríamos a venda das 4 refinarias, das 14 que a Petrobras possui aqui no país, sendo que entre as 4 delas nós teríamos a RLAM, que seriam das refinarias vendidas. E para vender as refinarias, para garantir a venda das refinarias, que é sempre foi outro objeto de ataque das grandes multinacionais, eles adotaram a tal debatida hoje política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras hoje, ela foi montada, essa política de preços, que já gerou mais de 200 aumentos de gasolina e diesel no último ano, com o objetivo de vender essas refinarias. A política de preço, ela tem 2 eixos: barril de petróleo e dólar. Como o dólar está subindo em alta, bateu agora quase que R$4, e o barril de petróleo ultrapassou os $80 pela primeira vez depois de 2014, puxa para cima os preços dos derivados, gasolina, diesel e gás de cozinha principalmente. Só essa política de preços pode garantir que as refinarias da Petrobras sejam vendidas. Só essa política de preços. Por isso que Parente resistiu de não alterar a política de preços, porque esse era o jogo combinado com as grandes empresas multinacionais de petróleo, para que eles adquirissem cerca de 30% da capacidade de refino do nosso país através das 4 refinarias. A Abreu e Lima em Pernambuco, a RLAM na Bahia, o Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul e a Repar, a refinaria do Paraná, no Paraná. A saída de Parente desestabilizou um pouco o processo, que era uma das reivindicações que nós tínhamos. Porque Parente era um presidente a serviço do capital, era um presidente a serviço do mercado financeiro. Na greve dos caminhoneiros, quando a greve estava no auge, aquela crise, aquela confusão generalizada no país, Parente vai fazer uma teleconferência em inglês para acalmar os investidores americanos. Quem precisava de calma era o povo brasileiro. Quem precisava de explicação era o povo brasileiro. Não os investidores americanos, mas Parente foi lá acalmar os investidores americanos, dizendo: não, calma, calma, nada vai mudar, vamos manter a política de preço, vamos manter o projeto de investimento, vamos vender as refinarias. A derrota de Parente não muda muita coisa. O Ivan Monteiro, que aí está, infelizmente vai continuar seguindo a cartilha do processo de privatização, mas dá um freio no processo que vinha andando muito forte de privatizar a Petrobras. E vejam que a gente precisa, para caminhar para a conclusão, cada vez mais envolver as mais diversas entidades, o movimento sindical em geral, os estudantes, as universidades,
para que a gente aprofunde a discussão sobre o que acontece hoje com a indústria do petróleo no Brasil, em especial com a Petrobras. Porque privatizar a Petrobras, de fato, não é a solução. Não é privatizando a Petrobras, nem mesmo as outras empresas públicas, que nós vamos resolver os problemas do nosso país. A privatização significa apenas transferir aquilo que é de controle do Estado, aquilo que é estratégico, aquilo que garante a soberania nacional apresentado aqui pela professora, para o capital privado nacional e, em muitos casos, para o capital internacional, que vem para cá garantir lucro fácil, explorar os trabalhadores, explorar as nossas riquezas para beneficiar os países do chamado primeiro mundo, em especial os Estados Unidos e a Europa. Então nós estamos encaminhando e fazendo uma frente de luta em defesa da Petrobras, com várias entidades que aqui inclusive estão participando desse evento, para que a gente possa com isso despertar no povo brasileiro a importância de defender uma riqueza e uma empresa da grandeza da Petrobras, porque isso significa defender nosso presente e defender nosso futuro. Seguramente só iremos conseguir isso derrotando o golpe, derrotando os golpistas, derrotando aqueles que representam de pior da elite nacional, porque é uma elite que não tem preocupação efetiva com o Brasil, é uma elite que tem preocupação apenas com seus ganhos, é uma elite que tem preocupação apenas em ganhar dinheiro com aquilo que é público e com aquilo que é estratégico no Brasil. Então nós, para finalizar, estamos lutando para manter a Petrobras como empresa pública, integrada, uma empresa comprometida com esse desenvolvimento, que a gente possa defender o pré-sal, certo? Lutamos ontem contra a questão desse quarto leilão do pré-sal, já tem um quinto leilão previsto. Observem que o governo acelera o processo de desmundo da Petrobras, porque a gente chega a dizer, professor, que a Petrobras não está sendo privatizada, a Petrobras está sendo saqueada. E quem saqueia tem pressa em saquear. Por isso que faz os leilões da MP, como o de ontem e o de setembro, antes das eleições. Por isso que se vende e busca vender a Petrobras e outras empresas públicas antes do processo eleitoral. Porque, mesmo com o golpe tem receio das eleições. E não há controle efetivo do que de fato possa acontecer com o resultado eleitoral. Então é melhor se precaver com isso e acelerar esse desmonte, acelerar o saque e com isso fatalmente prejudicar os interesses nacionais. Então a gente agradece aqui de ter essa oportunidade de trazer algumas informações para vocês. É claro que é um assunto muito extenso, mas a gente está aqui aberto para o debate e defender a Petrobras é defender o Brasil.